Aleluia! Glória a Deus! Quando a gente cantava esse louvor, eu tinha preparado a palavra de oferta. E aí Deus me fez lembrar outro versículo. Quando a gente cantou, põe em fileira as aves do céu e chama pelo nome as estrelas, né? E como não falar de dízimo oferta para um Deus que é tão grande, né? E que Ele nos dê a oportunidade de poder servir na casa dEle com alegria, com amor. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá no livro de 1 Crônicas 29, capítulo 29, começando no 10. Sabe, amados, você crê que a gente prepara uma coisa e Deus muda tudo? É assim, o Senhor faz dessa forma, porque Ele é soberano, Ele é o Criador. Vamos ler? Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Aqui Davi está glorificando ao Senhor diante de toda a congregação. Ele se encheu de alegria e começou a adorar o Senhor. E nós, né, podemos adorar o nosso Senhor todos os dias, porque Ele tem nos dado vida, Ele tem nos dado todos os nossos suprimentos, né? Ele tem suprido cada uma das nossas necessidades. Ele tem nos dado os olhos, a respiração, como nós cantamos. Então, se nós amamos esse Deus tão grandioso, como não entregar a Ele tudo que é dele? Na verdade, amados, quando um dia eu fiz um curso de crowd de finanças, e quando eu fiz esse curso, eu imaginei que esse curso era sobre finanças, porque a minha vida financeira estava precisando ser restaurada. Mas quando eu comecei a fazer esse curso, eu entendi que o curso não era sobre finanças, é sobre um Deus que é soberano, que é grandioso, que Ele muda tudo. E a gente aprende a adorar. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Se Ele criou todas as coisas, nós somos criação dEle e filhos, porque hoje recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nós temos hoje o privilégio, a honra de ofertar na casa do Senhor, de servi-lo com alegria. Faça como Davi, se encha de alegria e traga no altar a sua oferta, o seu dízimo, aquilo que o Senhor tem de melhor. Hoje, se você não tem, traga a sua vida. O seu coração é mais importante do que a sua oferta. Importa o seu coração limpo e puro diante dele. Essa é a maior oferta que a gente pode dar ao Senhor. E depois, tudo é dele. Ouro, prata. Então, assim, traga com alegria ao altar aquilo que é do Senhor, que nós vamos orar. Amém?
pra mim. Pai, as tuas promessas são incomparáveis, Pai. Maravilhoso tu és, Pai. Tu és exaltado e glorificado, Pai. Nós te amamos, nós te exaltamos. Tu és soberano, Pai, tu és o dono de todas as coisas. Pai, nós estendemos as mãos para esses dízimos e ofertas. Ó Pai, o teu povo tem sido fiel na tua casa, Senhor. Tem ofertado o melhor dessa terra, Pai. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar a prosperidade do Senhor sobre a vida de cada um deles, Senhor. Abre as janelas dos céus, Pai, e derrama bênção sem medida, para que eles tenham com abastança, Senhor. No nome de Jesus, eu declaro a família deles, Pai, ao redor da mesa, Senhor, eles recebendo o melhor, o alimento, Senhor. Uma casa, Senhor, conforme aquilo que o Senhor já preparou, Pai. Cheia da graça e da glória do Senhor, Pai. Pai, abençoa os nossos administradores, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Supre essa casa, Senhor, supre, Pai, todas as contas, Pai, que nós temos, no nome de Jesus. Nós entregamos todos em Tuas mãos e Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. E você que está na tua casa, oferte também ao Senhor com coração grato a Ele, porque o Senhor é que dá o alimento, o sustento, é Ele que dá tudo à terra para a gente plantar, é o Senhor. Então oferte ao Senhor, amém? E você que pode trazer também no domingo alimento para a sexta, também o Senhor se agrada do teu coração, da tua oferta, amém? E oferte também na vida do seu irmão, também é uma oferta de gratidão, de amor. Quantos irmãos necessitam da gente nesse momento, né? Então, nós somos instrumentos do Senhor nessa terra, amém? Glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Ó Pai, a Tua graça nos basta, Pai, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, Senhor. Pai,
Pai, muito obrigada, Senhor, por essa equipe de louvor. Obrigada pelos nossos irmãos aqui, Pai, que estão se dedicando, Senhor, a te adorar, Pai, te bendizer, te exaltar. Pai, que eu diminua, Senhor, e o Senhor cresça nesse momento. Eu preciso do Senhor, Pai, para ministrar a Tua palavra, Pai. Me usa como instrumento nesse instante. Que eu diminua, Pai, que Tu cresças a cada manhã, Senhor. Que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito Santo nesse instante. Seja bem-vindo, Pai. Seja bem-vindo, Jesus. Passeie entre nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Fica aqui, Espírito Santo. Ministra a palavra aos nossos corações. Nós dependemos de Ti. Somos carentes da Tua presença, Espírito Santo. Oh, Pai, nos usa conforme a Tua vontade, o Teu querer. No nome de Jesus. Amém. Obrigada, amados. Deus abençoe. Glória a Deus. Seja bem-vindo você que está no seu lar. Que você nos receba agora de coração aberto. Todos vocês que estão aqui nos honrando com a presença. Que Deus possa abundar na vida de cada um de vocês, trazendo honra, Senhor, sobre a vida de vocês. A graça e o favor do Senhor, como disse essa canção, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A graça do Senhor se basta sobre a sua vida, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, amém? E nós vamos falar hoje sobre algo que o Senhor tem colocado no meu coração e que eu estudei e o Senhor continua falando, que é a autoridade da igreja de Cristo nessa terra. Nós vamos estudar um pouco sobre essa autoridade de Cristo. E, amados, quando eu estava estudando essa palavra, essa semana eu indo trabalhar, e o trânsito ali na Jerônimo Monteiro fechou todo. E era logo cedo, pela manhã, 7h20, 7h30 da manhã, o trânsito fechou e tinha uma policial, né, fardada no trânsito. Ela, a princípio, sozinha. Mas ela sozinha parava todos os carros, né? Por quê? Ela tem uma autoridade. E essa autoridade foi instituída por quem? Pelo Estado, pelo município. Ela tem uma autoridade. Então, se ela mandar parar, tem que parar. E isso me fez meditar sobre a autoridade da igreja de Cristo nessa terra. Porque o juiz, quando você entra no gabinete de um juiz, se você não falar Vossa Excelência, é uma autoridade. Você precisa chegar diante dele, Vossa Excelência, Excelentíssimo. Se você chega diante de um presidente, você também precisa falar. Usar pronome de tratamento, como nós estudamos no português, não é? Excelentíssimo presidente. E várias autoridades que nós conhecemos nessa terra, nós precisamos nos chegar diante dela do médico, né? Doutor, aquele que trata da nossa saúde. Um beijo para vocês que são médicos, que têm cuidado de nós, que nunca nos deixam, né? No meio de uma pandemia, eles têm sido os nossos heróis. Quantos, o bombeiro, né? Que é uma autoridade também. Então, quantas autoridades nós vemos? E sabe, amados, você é uma autoridade de Cristo nessa terra. As pessoas têm que chegar diante de você, e aonde você chegar, você precisa ser reconhecido como de Cristo, como Pedro. Quando ele nega Jesus, ele ali em volta da fogueira, eles falaram, você é um dos dele, de Jesus. Você andava com ele. Pedro foi reconhecido como alguém que andava com Cristo. E nós, como autoridade da igreja aqui de Cristo nessa terra, o Senhor Jesus falou que nós expulsaríamos demônios, pisaríamos em serpentes, escorpiões. Nada nos causaria dano. E hoje eu vejo a igreja de Cristo, e aí eu vou me incluir, tímida, parada. Sendo que Cristo disse para nós
ide, pregai o evangelho, expulsai demônios, curai enfermos, ressuscitai mortos. De graça recebeste, de graça dai. O Senhor Jesus nos deu essa autoridade como igreja do Senhor nessa terra. Você recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Você tem autoridade. Os demônios se submetem a você. Eu já tive uma experiência de submissão de demônios quando eu nem sabia que eu era autoridade de Cristo nessa terra. Eu passei por uma experiência, eu estava limpando o altar, e ali chegou uma moça com meu nome, Daniele, o dobro do meu tamanho, só estava eu na igreja. Foi a primeira experiência que eu passei. Mas a gente tem que se vangloriar por isso? Não. Porque toda a autoridade é de Cristo, é por causa de Cristo. É por causa dele, ele nos deu essa autoridade, porque ele venceu o principado, potestade, os dominadores desse mundo tenebroso. Ele está assentado muito acima dos principados e potestades. E posso dizer que acima, muito acima, o terceiro céu, aonde os anjos, arcanjos, querubins, serafins, louvam a ele dia e noite. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 16 ao 20. Vamos estudar um pouco sobre essa autoridade da igreja nessa terra. Paulo, nessa epístola de Efésios aos Efésios, ele descreve a posição daqueles que creem em Cristo. Você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador? Você já o recebeu? Você é salvo. Mas nós precisamos desenvolver essa salvação. Nós precisamos nos esforçar, servir ao Senhor. E como nós desenvolvemos essa salvação? É servindo na casa dele. Quanto mais você serve, mais ferramentas o Senhor dá para você. E por que uns têm mais do que o outro? Porque serve, amados. Nós precisamos servir independente de circunstâncias. Quantas vezes, e a bispo, o apóstolo podem falar, quantas vezes a gente chega na casa do Senhor, e vocês mesmos, chega arrastado, chega cansado, chega sem força. Mas o Senhor disse, diga ao fraco, eu sou forte. Todas as vezes que você chegar assim na casa do Senhor, diga para sua alma, que o espírito é forte, né? O espírito é forte, a carne às vezes é fraca. Então diga para sua alma, eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou corajoso, eu posso vencer, porque Cristo venceu. Satanás, sai daqui no nome de Jesus, sai com suas artimanhas, com seus dardos inflamados. Sabe, amados, o maior campo de batalha é a nossa mente. É onde Satanás mais age para nos destruir. E ele começa na nossa mente, nos destruindo. E você começa a acreditar que você não é nada, que você não é reconhecido, que ninguém gosta de você, que você é rejeitado. Sabe, amados, essa palavra é para mim também. Porque quantas vezes a gente se sente assim? Porque é muito fácil servir a Cristo dentro da igreja. Aqui todos são cristãos, mas lá fora é que a guerra começa. Somos desprezados, somos injustiçados, e Jesus fala o quê? Que nós devemos agir com amor. E com grande amor o Senhor tem por nós. Que amor é esse que o Senhor deu a própria vida dele por cada um de nós? Vamos ler então Efésios 1, de 16 a 23. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-nos em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou,
as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade. E aí eu quero parar aqui. Jesus está muito acima de todo governo e autoridade. Então, se existe alguém muito poderoso nessa terra, Jesus está acima de todo governo e autoridade. Ele está acima. Poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Então, se você conhece um nome muito importante aí, lembre aí, Jesus está acima desse nome. Não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui, Deus colocou todas, são algumas coisas? São todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. E ele designou cabeça de todas as coisas. Jesus é o cabeça. E designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Você é igreja de Cristo nessa terra? Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Está escrito na palavra, amados, a gente precisa crer. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo está debaixo dos seus pés, porque Cristo já te deu. Ele já conquistou essa autoridade para você, igreja do Senhor. E você é o corpo dele. Você é a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Então, Paulo passou por tantas circunstâncias difíceis. Jesus também. Quantos apóstolos, profetas passaram por perseguições, calúnias, difamações, mas eles não levaram em conta, porque eles estavam aguardando a glória que estava sendo revelada. Estevão sendo apedrejado por Saulo, naquele momento, porque Saulo mandava cartas para matar os cristãos, né? Para os governantes daquela época, ele mandava cartas, e naquele momento, eles mandam apedrejar Estevão. Estevão, no mesmo instante, vê Jesus ali de pé, aguardando a glória para ele que estava sendo revelada. E quando eu ouço esses testemunhos de Atos dos Apóstolos, amados, que são as ações dos apóstolos nessa terra, eu percebo que nós, como igreja hoje, estamos muito aquém de Atos dos Apóstolos. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos sair do comodismo, sair dessa posição que nós estamos e nos posicionarmos em Cristo. A posição em Cristo é como? Se eu sou Daniele e eu estou em Cristo, então eu estou dentro de Cristo. Eu estou é dentro. Eu estou lá com Ele, assentado no trono. Se Ele está no trono, eu estou lá no trono com Ele. Vocês entendem, igreja do Senhor? Essa revelação chega para vocês nesse momento, porque é uma chave na nossa vida, essa revelação. Do Senhor trazer você para a posição que Ele quer que você, como igreja, seja estabelecido nessa terra. Porque Ele já nos deu essa posição. E quando Ele fala assim do espírito de sabedoria, o espírito de sabedoria, a gente fala lá em Provérbios, diz assim que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos temer ao Senhor, respeitar. Espírito de inteligência é a compreensão da palavra de Deus. Quem nos revela a palavra é o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda todo dia. O espírito de conselho é a certeza e a fé no caminho que você está. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida.
um espírito de fortaleza, sua fidelidade e resistência às tentações. Deus vai te fazer forte, porque quando sou fraco, Ele diz que eu sou forte. Espírito de ciência é o discernimento do bem e do mal. Você também tem isso. Você sabe quando é uma coisa ruim ou quando é de Deus. Porque sempre a primeira intuição, aquilo que vem é do Senhor. Tudo que é bom, perfeito e agradável vem do Senhor. O que não é bom, perfeito e agradável, que não traz paz, como diz sempre a nossa Bispa Norma. Se você tem um relacionamento que não traz paz, some, desaparece, larga, porque tem que trazer paz para a sua vida. Tudo que é de Deus traz paz, não traz confusão. E o que nós temos visto hoje muito dentro da igreja de Cristo é confusão. Satanás tem armado confusão, não são pessoas. A nossa luta, em Efésios diz, é contra os principados e potestades, não é contra carne e sangue, é contra os principados. E nós, como autoridade nessa terra de Jesus Cristo, como igreja, nós precisamos declarar que toda confusão cesse, toda dissensão acabe, toda facção cesse no nome de Jesus, como autoridade nessa terra, porque o Senhor já nos deu essa autoridade como igreja do Senhor. Espírito de piedade é o amor, a paz e a compaixão que nós temos pelo próximo, pelo outro, o se colocar no lugar do outro, amar o outro, o querer ajudar, sentir a dor do outro. Quando o outro chora, eu também choro. Quando o outro sorri, eu também. E às vezes, amados, é muito fácil a gente chorar com os que choram. Agora, sorrir com aqueles que sorriam, que são vitoriosos. Muitas vezes eu vejo pessoas ficando tristes. Não, a gente tem que se alegrar. Quando o irmão vence na vida, glória a Deus. Quando o outro vence, glória a Deus. Quando o outro está passando por luta, vamos lá e a gente ergue ele. Por quê? Porque nós somos igreja e como igreja, nós precisamos, se fala tanto de autocompaixão hoje em dia, né? Jesus já ensinou para a gente. Amar o outro, se colocar no lugar do outro. Jesus sentia compaixão. O cego, quando clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E por que hoje é tanta ideologia que a gente ouve, né? Mas tudo já está escrito. Por que a gente busca outros caminhos? Se a Bíblia é a palavra perfeita do Senhor, tudo está escrito aqui. Espírito de inteligência, sabedoria, espírito de temor, reverência à onipresença de Deus. Nós precisamos ter reverência às coisas de Deus, fazer as coisas com excelência para o Senhor. Sabe, a excelência é o melhor que você pode fazer. Deus nunca vai te cobrar nada que você não saiba. Por quê? Porque eu lembro muito bem quando eu iniciei aqui na IAB, departamento infantil. Eu iniciei em outro lugar e aqui a bispa, o apóstolo, investiram na minha vida ministerial, em capacitação para ministério infantil. E eu fiz um curso, e lá Deus começou a entregar para mim ferramentas. Sabe, porque eu me disponibilizei a aprender, amados. Deus, Ele só dá para você se você se disponibilizar a aprender. A gente precisa aprender sempre, nós não estamos prontos. Nós precisamos ser humildes. Nós nunca sabemos tudo. Nós nunca vamos saber tudo. Eu estou num trabalho vou fazer 30 anos agora. 30 anos de serviço público e eu ainda estou aprendendo. Essa semana minha chefe falou assim, nossa Dani, você tem uma vontade de aprender? Tenho, sabe por quê? Porque a ciência está se multiplicando e se nós, como filhos de Deus, nós não nos aperfeiçoarmos com essa ciência, nós não vamos poder ajudar outras pessoas que estão se perdendo. Existem pessoas que têm toda a sabedoria dessa terra, mas estão se perdendo, vivem depressivas. E quem vai ajudá-las se nós, como igreja, não estudarmos também para isso? Nós precisamos estudar, amados. Estudar a palavra, estudar. Se você gosta de ver vídeos, a gente tem vários homens de Deus que vocês podem assistir, que falam a palavra, né, de Deus. A gente sempre tem que vigiar para que nós não sejamos enganados, porque a maior profecia é a palavra. E se você profetiza essa palavra, igual domingo, nós colocamos um versículo debaixo de cada cadeira. Eu tive uma experiência certa vez de decorar um versículo
de viver aquele versículo a semana toda, e quando chegar na sexta-feira, eu recebi do Senhor aquilo que eu profetizei a semana toda, o versículo. Que as pessoas importantes, elas iam ser reconhecidas. É 1 Crônicas 29:11, que fala que Deus, Ele honra aqueles que são bons. E eu recebi naquela semana, a Rede Tribuna, foi lá no meu trabalho, eu recebi. Então, amados, é experiência, a gente precisa ter experiências com o Senhor. E as experiências vêm quando a gente tem sede da palavra, tem sede de servir ao Senhor, tem sede de agradar ao Senhor, deseja amá-lo cada vez mais. Amém? E como autoridade sobre essa terra, como igreja, abra você lá em Efésios 3, de 14 a 19, diz assim. Efésios 3, capítulo 3, de 14 a 19. A oração de Paulo pelos santos. Você é santificado em Cristo Jesus, amém? Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele o fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, quando nós conhecemos o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, somos cheios da plenitude de Deus. A altura, comprimento, profundidade, esse é o tamanho do seu Deus, não tem altura, não tem profundidade, não tem altura. Ele é imenso, Ele é grandioso. Então, esse amor dele por você é assim. Não tem comprimento, não tem altura, nem tem profundidade, é tão grandioso que o Senhor, Ele te ama dessa forma que você é. E lá em Efésios 6:12 diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é um contra o outro. Se o seu irmão tem algo contra você, ore por ele, abençoe a vida dele, ame ele, traga um bolo, traga um presente, presenteie o seu irmão, sabe, amados? Quebra na hora o gelo. Às vezes tem um gelo ali, algo que está impedindo que você chegue diante, né, da pessoa, e ali no mesmo instante é desfeito, porque Satanás que vem para trazer divisão. Não é Jesus, não é a igreja, é Satanás. Ele que é o divisor, ele que divide todas as coisas, e nossa luta não é contra o meu próximo. Então, amados, finalizando aqui com vocês, eu quero que você pegue lá o livro de Lucas, abra no livro de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler somente 2 versículos, 19 e 20. Eu vou só resumir para vocês. Jesus, Ele enviou 72 discípulos, designou para que eles fossem em todas as casas. E Ele pediu que nós, orássemos, porque os trabalhadores eram poucos, e a seara era grande, e a colheita, o Senhor precisava mandar, porque a colheita era grande, mas os trabalhadores eram poucos. Então, Ele falou, vão, leve, não leve bolsa. Se você entrar numa casa, diga a essa casa, paz seja convosco. Se essa casa te receber, a paz virá sobre essa casa. Se não te receberem, sacode os pés, e haverá maior rigor para aquela cidade. Então, Jesus falando, né, eles entraram, curaram os doentes, o reino de Deus, proclamaram o reino de Deus, que estava próximo. E aqui no 19 diz assim, Jesus fala que via Satanás caindo do céu. E lá no 19 diz assim, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará
dano. Contudo, e aí os discípulos se alegraram. Quando ele falou, mestre, os demônios nos submetem, a gente curou, a gente fez e aconteceu. E aí Jesus fala assim, alegrem-se, contudo, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Toda honra, amados, e toda glória é para o Senhor, sempre será para Ele. Se nós estamos nesse altar, toda honra seja dada ao Senhor. Se estamos servindo no louvor, toda honra seja dada ao Senhor. Se estamos servindo no nosso trabalho, toda honra seja dada ao Senhor. Porque quando a gente se alegra, né, eu já vivenciei isso, né, a gente se alegra quando vê Satanás se submetendo, mas nós devemos nos alegrar porque o nosso nome está escrito nos céus. Glória a Deus! Então, amados, você tem certeza da sua salvação? Porque aqui ele fala que os demônios se submetem à igreja de Cristo Jesus. E que nós temos que nos alegrar, porque o nosso nome está escrito nos céus. Jesus é quem tem a chave da morte e do inferno, pois ele foi o primogênito dentre os mortos, a entrar e sair dela, e com isso conquistou a autoridade a você e sobre o diabo, que era o divisor. Jesus nos livrou de um império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos constituiu reis e sacerdotes. Reinamos por meio de Jesus Cristo. Satanás está debaixo dos seus pés. Você pode bater os seus pés aí? Satanás está debaixo dos meus pés, em Cristo Jesus. Então, o que nos falta como igreja para triunfar? A igreja triunfante que o Senhor espera é essa, que tudo esteja sujeito à autoridade de Cristo, você como igreja. A nossa mente e as nossas emoções serão renovadas com a palavra de Deus. A mente é um campo de batalha, a maior área onde os crentes podem dar acesso a Satanás. Então, amados, vamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Lá em Romanos 12:2 diz, transformai-vos, é nosso papel, transformai-vos pela renovação da vossa mente, vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus todos os dias. Se você não está lendo a palavra, volte depressa. Peça ao Senhor sede da palavra de Deus. Quando eu me converti, eu sempre pedi ao Senhor, Senhor, me dá sede da tua palavra, me dá sede para que eu não venha me desviar. Me dá fome dessa palavra, assim como eu tenho fome de sentar à mesa para comer, me dá fome dessa palavra, para que eu não venha me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, para que Satanás não venha me enganar. E nosso verdadeiro combate é contra Satanás, como igreja do Senhor. Se você crê que existe o bem, também existe o mal. E é contra ele que nós, como igreja triunfante do Senhor, vamos vencer nessa terra. Você crê? Amém. Eu creio. Glória a Deus. Então, eu quero orar com você. Feche os seus olhos, por gentileza. Vamos agradecer ao Senhor essa palavra e declarar, como igreja triunfante, que hoje a autoridade chega sobre a sua vida no nome de Jesus. Pai, muito obrigada pela tua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Senhor, não nos deixe esquecer que como autoridade nessa terra, como igreja triunfante, nós temos autoridade sobre o mal, Pai. No nome de Jesus, capacita cada um que aqui está, Pai. No nome de Jesus, envia os doentes, envia os paralíticos, envia aqueles, Pai, que não estão enxergando, os cegos, Pai, para que os teus discípulos, Pai, tenham autoridade e que eles venham reconhecer, sim, se alegrar, porque o nome deles está escrito no livro da vida. Oh, Pai, no nome de Jesus, tira, Senhor, se tem alguém aqui, Pai,
incrédulo, Senhor, que não crê nessa palavra, Senhor, derrama, Senhor, a fé, Senhor, a esperança, Senhor, sobre a vida deles, Senhor, transforma, Paizinho, a mente, entra, Pai, em cada coração, em cada lar, em cada família, Senhor, no nome de Jesus, e que eles possam receber essa autoridade que vem do céu, que eles venham estar assentados muito acima dos principados e potestades e dominadores desse mundo, em Cristo Jesus, Pai, porque toda a honra e toda a glória sempre será dada a Ti, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Obrigado.